Ah, tá. Agora eu peguei o raciocínio. Quando a gente abre muito os ensaios mental, a gente está falando de uma coisa, a gente abre muito, a gente esquece o ponto que a gente quer chegar. Qual é o ponto que eu quero chegar? Qual é a relação de poder do BRICS em comparação à relação do poder com o Mercosul? O Brasil ele está tanto no BRICS quanto no Mercosul. O Brasil não traiu, ele expandiu, tá? Enquanto o governo americano ensina para o seu povo que cada líder político tem que conquistar algo externo, não é isso? Essa paranoia social dos americanos deixou ele muito iludido com os filmes de Rambo. Rambo tá sempre no Vietnã, com os filmes de Arnold Schwarzenegger, não sei, tá sempre na Rússia. Criavam atores que identificavam com esse país, né? Bruce Lee para dominar o Japão e a China. Os Estados Unidos sempre criou uma temática de manipulação mental, de acreditar que os americanos poderiam ser poderosos cuidando da vida dos outros, mas exportava para o mundo a intimidade americana, porque naquele tempo não tinha. Por exemplo, você podia falar assim: eu vou assistir Chaves, eu vou assistir Todo Mundo Odeia o Chris, né? Aí ia ligar, se você tivesse um telefone com internet, as pessoas iam começar a mostrar, olha, a casa do Chris é essa aqui, ele não tá morando, não existe, aí não ia fazer sucesso. Então, com o advento da internet, a televisão aberta, que era controlada, lembra? Com TV a cabo, o máximo que conseguia expandir era net, Sky, tudo americana, tudo inglesa. Então, quer dizer, o mundo gostava de saber o que acontecia, qual era a cor do cocô dos americanos, né? Então, quer dizer, foi se criando uma inteligência internacional muito mais expandida com o comércio chinês. Agora eu vou entrar aqui. Quando eu estava na Argentina, eu saí do Brasil vendendo naquela época, era carregadorzinho, né? Em Porto Alegre eu vendia, corria dos Rapa, essas coisas. Em Londrina eu vendia carregador, eu tirei documento de 12 ou 13 estados brasileiros. Então tá aí, tá mostrado aí na inteligência, no registro do país. Talvez eu seja um dos brasileiros que tenha mais documento. O meu objetivo era ter um documento de cada estado, ter 27 documentos. Eu tenho documento do norte, eu tenho documento do sul, eu tenho documento todo do sudeste, todo do sul. Então o que acontece? É, eu fui para tirar o documento todo. Eu tirei documento de Manaus e documento de Belém do Pará. Mas só que para você tirar o documento do Acre, você tem que ir lá na puta que pariu. No Amapá tem que ir lá na puta que pariu. Então é barco. Então não me interessou muito. E no tempo do Bolsonaro, estava meio perigoso trabalhar no garimpo. Eu fui para trabalhar no garimpo, mas estava perigoso porque com a guerra entre Bolsonaro e PT, eles estavam aquela ideologia, né? Comprando os índios, a polícia estava prendendo o garimpeiro como traficante. Era tudo propaganda. O Brasil aprendeu bem a fazer isso com os americanos, né? Mover a opinião pública e sair matando todo mundo, entendeu? No Brasil morreu muita gente dizendo que é bandido. Aí mata o cara. Aí a televisão diz, é bandido, morreu mesmo que alguma coisa fez. Então isso não dá certo. Os americanos matou muita gente dizendo que era terrorista, entendeu? Então você manipula a opinião pública e aí você mata todo mundo, entendeu? Se você quiser, por exemplo, numa rua, falar que na outra você quer matar a outra rua toda, você movimentou, a gente vai matar porque lá tá cheio de estuprador, aí vai lá matar todo mundo, ninguém é estuprador, mas você precisava manipular a opinião para as pessoas deixar você fazer. Então isso é uma prática hollywoodiana, tá? Que já foi percebida. Eu estava na Argentina, eu notei que eu precisava comprar coisas para vender. Aí, olha o que o poder do Mercosul diferente da ideologia dos Estados Unidos. O Mercosul facilitou com que todo pobre brasileiro, pobre argentino, entrasse. Antigamente, ser o Mercosul, para você sair do país, você tinha que explicar, não é isso? Por que você vai em tal lugar, se você tem dinheiro. Com o Mercosul, foi obrigado a ter câmbio, intercâmbio, ideias. Ideias são mais importantes do que produtos. Enquanto a China estava observando tudo, que ela não é boba, os brasileiros começaram a ir sem dinheiro para outros estados, outros países. Mineiros iam para os Estados Unidos e levavam algo que é mais importante, o pensamento, a ideia, a imigração, porque os empresários perceberam que, por exemplo, o argentino chegava, o brasileiro chegava na Argentina e ele tinha uma ideia de vender uns churros. Mas o churro colorido não existe lá. Ideias, entendeu? Então era interessante o Mercosul. Vamos deixar os pobres trans,
transpassar as culturas e trazer ideias. Ah, então é isso. Se a gente criar um Mercosul, os pobres vão entrar e vão trazer o segredo que os ricos do país não deixam. Pegou agora? Aí entra um argentino e começa a jogar malabares no sinal. Todo mundo pensa que o argentino é mendigo. Só que o argentino, ele é classe média e está no sinal do Brasil jogando malabares. Mas nenhum Brasil sabe jogar malabares. É a tridimensionalidade na mente. Mas o Brasil começou a acordar para as mágicas. Falar, ah, isso tudo é golpe. Né? Porque aí, as trocas de informações, chamada intercâmbio, fez com que o pobre saia de um país e leve informação. Tudo é de espionagem. O Mercosul foi criado para fazer espionagem cultural disfarçado de venda de mercadoria. A China saiu na frente, claro. Com 2 bilhões de pessoas teria que sair na frente. A China tinha mais pessoas. Olha só essa visão que eu estou tendo, que é uma visão que todo mundo tinha, menos os pobres. A China, se o lance é criar um Mercosul e mandar pessoas pobres, o Mercosul é macro e micro. Os acordos internacionais vai os ricos, né? Para negociar. Só com o Mercosul, os tratados internacionais fazem com que os pobres entrem sem dinheiro. Ou seja, tendo um documento brasileiro, eu já tenho um passaporte livre, que é um Mercosul, é documento argentino. Então você entra em todos os países da América do Sul com documento argentino, com documento brasileiro, sem precisar tirar o documento daquele país. Você pode ficar mais de 3 meses. Ou seja, você não precisa mais ter dinheiro, você não precisa passar de ônibus. Entendeu agora? Então as pessoas levam o produto que elas vendem no Brasil, olha só, e começam a vender nos Estados Unidos. No Mercosul não é Estados Unidos, mas começam a vender feijoada na Argentina. Aí o argentino adora feijoada, mas não conhecia. Então o brasileiro fica rico vendendo brigadeiro. Uma brasileira ficou rica vendendo brigadeiro, ganhou mais de R$1 milhão vendendo brigadeiro no Chile. Não, na Argentina não tem nem leite condensado. Entendeu? O Mercosul começou a trabalhar a necessidade de se reavaliar, se reconfigurar em uma mentalidade onde todos os países, todos os povos, aí a China entendeu, porra, tem que ver se está gravando. A China entendeu, porra, essa pegada é muito boa. Vamos criar o BRICS? É mais importante que o Mercosul. Vamos criar o BRICS? Aí que o Brasil se deu mal. Vou explicar a você. Vamos criar o BRICS? Vamos chamar o Brasil. O BRICS com o comunismo. Só que o BRICS vai dar... Só que nenhum brasileiro usa isso, porque a China está mais longe. Mas qualquer brasileiro pode entrar na China sem visto. Mas o brasileiro quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Inglaterra, quer ir para a Espanha. Burro. O brasileiro... Não, mas eu não vou para a China. Porque o americano começou a expandir para o Brasil que a China come cachorro, que era nojenta. Aí o brasileiro não queria ir para a China. Não foi? Começou a dizer que os chineses estavam matando os religiosos que eram cristãos, o uigure. Aí ninguém vai para a China. Porque isso tudo é manipulação de informação. Porque os Estados Unidos sabia, a Europa sabia que com o BRICS, o brasileiro... Quem criou o Mercosul foi os Estados Unidos, foi a inteligência europeia. Só criou não. A criação foi nossa, só que eles permitiram, eles que mandam. Então permitiram a criação do Mercosul, porque eles tinham o euro. Tá entendendo? Então eles queriam criar um euro sul-americano, só que deu muita inteligência para os outros perceber. Então a China criou com o Brasil, Rússia, o BRICS. Os países emergentes, não foi criado nada para ser militar, foi criado para ser comércio também. Só que os Estados Unidos não ligou. Quem é que vai pobre para a Índia? Quem é que vai pobre para a China? Eu sei que para circular entre a América do Sul, eles tomam conta, né? Os Estados Unidos tomam conta com o Google. Mas para circular brasileiro para a Índia, para a China, tanto que até hoje não foi. Mas por que a China mandou bastante chinês para cá? Porque a China tinha como fazer isso. O Brasil não. Entendeu? O brasileiro não juntava dinheiro, cheirava pó, ia pro pagode, não juntava dinheiro. Então, quer dizer, com a cultura e os Estados Unidos bombando música pra cá, Mariah Carey, hip hop, o brasileiro não saía de casa. Mas se o brasileiro fosse inteligente, fizesse igual os chineses, começava a bombardear a China. Ó, cheguei, tem albergue pra mim? A China tem albergue. Quem chega na China aprende em chinês e tem albergue e tem trabalho. Quem chega na Índia, você é brasileiro? Ele é BRICS. Então, o que você é no Brasil? Eu sou morador de rua, eu sou mendigo. Não é mais, papai, aqui você é BRICS. Entendeu? Então você vai ter casa, comida. Se você chegar na Cuba, você é brasileiro? Não, que esse papo. Ah, mas estão dizendo que a Cuba aqui, porra nenhuma. Vão levar você pro litoral da Cuba, lá você vai trabalhar vendendo chuva. É assim, papai. É assim. Nós vivemos debaixo de campanhas de controle de informação em massa. Ou seja, as pessoas morrem de fome achando que não tem comida. É assim, porque você não pode sair do país, você morre ali. Então o cara passa andando pela fronteira, eu posso sair? O policial fala, me dá sua identidade, bem-vindo. Ué, mas todo mundo fala que não pode entrar aqui.
Bem-vindo, deixa todo mundo, você já passou, é o que eles falam, o que falavam para mim na Argentina, você chegou aqui. Quando eu cheguei lá em Mar del Plata, que o cara estava realizando uma missa, eu falei, nunca no Brasil um bispo realizaria uma missa em praça pública. Ele falou assim, cultivar isso. Não fala para ninguém, cultiva isso dentro de você. Eu falei, caramba, cara. Então, quer dizer, você quando sai do Brasil, você pode usar, rodar a América do Sul inteirinha, mas eles vão dizer que se você entrar no Panamá, você está deportado. Aí você entra no Panamá, quer ser deportado. Ah, daqui a 3 meses. Então, essa é verdade, gente. Essa é verdade. A gente vive preso no Brasil. Agora vamos voltar ao BRICS, para não perder eu saí no insight agora, vamos voltar ao foco. Por que o BRICS ele se tornou mais importante e é perigoso para o Brasil? Toma cuidado. Tá gravando 10h40. O Brasil saindo do Mercosul, porque os americanos não deixaram o Brasil criar uma moeda única, já criou o Pix, criou tudo, mas a porra do euro América do Sul não rolou. Porque eles não queriam isso, eles queriam dolarização. Então, quer dizer, a inteligência brasileira, a inteligência América do Sul expandiu tanto que eles falaram, já que não vai falar com a gente, vai falar com o BRICS. Criaram o BRICS, Rússia, China e a África do Sul otária foi junto. Entendeu? Então o que acontece? Que a África do Sul é basicamente muito brasileiro lá. Então quer dizer, ó, a, a, o BRICS ele foi criado para proteger as interações de comércio e projetos futuros desses países emergentes, na minha visão. O Brasil escolhe ficar dos dois lados. Então ele tem os problemas de relação com a América do Sul. O Brasil não consegue se posicionar defendendo a Venezuela porque ele sabe muito bem que o governo brasileiro, tanto de direita quanto de esquerda, mente para o seu povo, faz a hollywoodiana, o projeto Hollywood dos Estados Unidos, entendeu? Com discurso de ódio, com o gabinete. O Lula também tem isso, o PT também tem isso, tá? O brasileiro enganado, entendeu? Então quer dizer, tem que ser controlado, senão o brasileiro sai do Brasil e os empresários brasileiros vão explorar quem? Como é que você vai pegar aquele trem de São Paulo, você vê nos vídeos, se você sabe que pode passar para a Argentina? Entendeu agora? Então tem que ter um controle de massa, mas às vezes passa o André, passa um outro lá que não acredita. Quando eu estava saindo do Uruguai, eu falava assim, gente, eu tô com medo de ir para a Argentina em 2016. Eles falam assim, ó, se você entrar em Passo Del Livre, os bandidos lá andam com facão, lá, não tem revólver não, lá é facão, corta o cara, mas se cismarem com você. Cara, isso me atrasou um ano, eu tava lá em Pelota, eu fiquei um ano em Pelota com medo. Quando chegou no outro ano, eu falei, agora eu vou, vendi um Samsung meu, fui pra Argentina, não tinha nada disso. Tirei o documento, vivi feliz, comi salada de fruta, você vê no vídeo. Campanha de controle de informação dentro do país, assustar você, deixar você com medo. Ah, se for para os Estados Unidos, você vai ser preso. Aí você pega, o cara passa de bicicleta, não é o que está acontecendo? 12 minutos, passa de bicicleta, ok, aí fala, não fala inglês, né? Entra nos Estados Unidos. Como é que não pode entrar nos Estados Unidos se está todo mundo entrando? Mexicano não entra, mas Brasil entra, por causa das relações. Agora não, mas brasileiro estava entrando a pé. Você não entra de avião, tem que ter passaporte, mas se você for andando de bicicleta, você entra lá. Entendeu? Que vai passar pela floresta, você vai entrar no México, vai estar nos Estados Unidos que você é brasileiro. E tem 3 meses, normal, só que isso deu tanta bandeira que entrou muito africano. Depois a gente conta sobre os africanos. Os africanos é uma manobra muçulmana, tá? 13 minutos, 15 minutos. Eu vou fechar aqui o tema. Quanto se o Brasil tem que tomar cuidado. Se o Brasil não ficar do lado dos Estados Unidos, e não vai ficar mesmo, mas não está defendido, porque nós vamos perder o nosso material, vou ter que fazer outro vídeo. A China criou, o Mercosul é criado para manter os Estados Unidos. O BRICS é criado para manter a China. Vou explicar isso em outro vídeo, para.